Dando sequência então, pessoal, agora entramos na associação em paralelo. Quando temos aí resistências associadas em paralelo, com 3 ou mais resistências, nós vamos aplicar essa equação. Essa equação também poderá ser aplicada quando nós temos apenas 2 resistências. No entanto, há uma forma mais simplificada. A dedução desta equação será passado em primeira e segunda lei de Kirchhoff. Tá? Agora, nesse momento, iremos apenas aplicá-la. Então, aqui nós temos uma associação paralelo de 3 resistências, R1 de 10 ohm, R2 25 e R3 de 20 ohm. Notem que as 3 estão na sua unidade, não havendo a necessidade, então, de transformação. Se tivesse em quilo, mega ou giga, é necessária a transformação dos valores para a mesma unidade. Como que a gente efetua, então? O cálculo da resistência total ou resistência equivalente dá-se pela seguinte forma. Resistência equivalente ou resistência total será 1 sobre o valor de R1, que é 10, mais 1 sobre o valor de R2, que é 25, mais 1 sobre o valor de R3, nesse caso, que é 20. Se tivesse mais resistências, basta somar o inverso dos valores delas. E assim vai. 2 maneiras que você tem para sair dessa situação. Ou você aplica o mínimo múltiplo comum entre 10, 25 e 20, ou você aplica esse valor na calculadora, essa fração direto na calculadora, dando o seu valor decimal, né? E é isso que eu vou fazer da forma mais prática. Então, logo nós temos que a resistência total, ou resistência equivalente, será 1 sobre... Vou realizar esse cálculo aqui, pessoal, ó. 1 sobre 10, nós temos 0,1, mais, agora esse outro cálculo aqui, ó. 1 dividido por 25, 0,04, mais 1 dividido por 20. Então, nós temos 1 dividido por 20, o 0,05. Ok? E agora, o que nós vamos fazer? Efetuar a soma desses valores aqui decimais que encontramos. Então, nós vamos somar para obter um único denominador. Resistência total será 1 sobre 0,19. Acabou aqui? Não. Agora nós vamos tirar o inverso, né? Efetuar essa conta. Portanto, a resistência total desse circuito será 1 dividido por 0,19, resultando em 5,26 ohm. Aproximadamente, tá, pessoal? Olha que interessante. A resistência total de um circuito paralelo deu menor do que o valor menor de resistência que nós temos aqui, que seria 10 ohm. Olha o que aconteceu no circuito série. Já no circuito série, nós temos que a resistência total tinha dado 390 é maior do que até o maior valor da resistência, né? Isso é uma característica do circuito série. Todo valor de resistência total será maior do que a resistência parcial, e em um circuito paralelo a resistência total sempre será menor do que a menor resistência parcial, ok? Então isso aqui foi para
nós trabalharmos circuitos de associações paralelas com 3 ou mais resistências. Existe uma outra condição aqui, peculiar da associação em paralelo, que é quando você encontra 3 resistências de mesmo valor ôhmico, né? Então nós temos 120, 120, 120. Notem os terminais A e B, que serão ligados à fonte. E aqui nós temos os nós, né? Então quem que nós temos entre esses nós? Vou chamar aqui de R1, R2, R3. Ó. Temos as 3 resistências interligadas em paralelo, de mesmo valor, ó, 120, 120, 120. Você pode aplicar essa equação aqui também, ela dá certo. No entanto, a forma mais simplificada é você trabalhar com essa aqui, ó, que é a resistência equivalente ou resistência total, é o valor da resistência dividido pelo número de resistências que eu tenho. Então, nesse caso, qual que é o valor em questão da resistência? 120. Então, nós temos 120 ohm dividido para quantas resistências? Nós temos 1, 2, 3 resistências. Então, nós temos 3 resistências. Portanto, nós temos que a resistência equivalente desse circuito, ou também resistência total, será 120 dividido por 3, que nós temos, então, 40 ohm. Ou seja, se nós redesenharmos esta condição de circuito, nós teríamos aqui, ó, entre o terminal A e o terminal B, nós teríamos uma resistência equivalente de 40 ohm. Beleza? Então é como se eu substituísse essas 3 resistências de 120 ohm por apenas uma resistência de 40 ohm. O efeito sobre os circuitos entre o ponto A e B seria o mesmo, ok? E a última situação que nós temos do paralelo é quando você tem apenas 2 resistências. Quando você tem apenas 2 resistências, a forma mais simplificada que se tem para trabalhar é essa equaçãozinha aqui, ó. É o produto pela soma. Então, notem, aqui eu tenho resistência 1 e resistência 2. Estão interligadas entre o ponto A e B, os nós. Então, eu tenho R1 e R2 em paralelo. Opa, só que tem um porém, ó. Na resistência 1, nós temos 1.2 K ohm. Se vocês lembram, né? Trabalhamos bastante a parte de transformação em escalas, múltiplos e submúltiplos. Então, 1,2 K é acima de ohm, né? Então, nós temos que efetuar uma transformação. O R1, que tem valor de 1,2 K ohm, o K é 10 elevado à terceira, né? Se o K é 10 elevado à terceira, isso significa que 1,2 K é equivalente a 1.200 ohm, ok? Já o R2 não precisa ser transformado, ó, ele está em 680 ohm. Então, nesse caso, nós temos o R2 em 680 ohm. Como que a gente aplica essa equação? Vamos lá, etapa a etapa. Então, resistência equivalente ou resistência total será R1. Quem é o R1? 1.200 vezes R2, 680. Esse valor dividido pela soma do mesmo, 1.200 mais 680. Pessoal, toma muito cuidado, tá? Não vai sair querendo cortar aqui que não dá certo, porque aqui você tem uma multiplicação, embaixo é uma soma, tá? Uma adição embaixo, então não podemos fazer essa simplificação. Dessa forma, então, vamos calcular 1.200 multiplicado por 680.
Então, chegamos aí ao resultado de 434 ohm, né? Então, esse circuito aqui com duas resistências em paralelo é equivalente a apenas uma resistência de aproximadamente o valor 434 ohm, ok?